Salve, salve galerinha do Monte! Hoje a gente está aqui para falar de uma das maiores escritoras do país e que era realmente virada no dendê, apesar de não ser baiana. Ela era mineira e teve uma vida muito sofrida, mas deu a volta por cima, se tornando essa escritora que eu acabei de dizer. Quer saber quem é? Então vamos subir o monte! Ela tinha tudo para dar errado. Negra, pobre, favelada, ainda mais numa sociedade preconceituosa como a brasileira, não é? Nasceu em 14 de março de 1914, em Sacramento, Minas Gerais. Seu nome? Carolina Maria de Jesus. Ela teve uma infância difícil, foi muito maltratada, mas ela ainda assim conseguiu estudar aos 7 anos, e foi um período suficiente para que ela criasse gosto pela literatura. E aí vocês vão perceber como a literatura pode mudar completamente a vida de uma pessoa. A leitura transforma as nossas vidas. Após a morte de sua mãe, Carolina de Jesus se muda para São Paulo, para um bairro chamado Canidé, um bairro pobre, onde ela morou por muito tempo, e ela não tinha emprego, ela estava grávida do seu filho, não era casada, e ainda assim ela tomava conta dos seus, tomava conta da sua vida, e tinha os seus momentos de escrever. Ela nunca deixou de lado a escrita. Carolina de Jesus era catadora de papel e ela recolhia cadernos que ela encontrava no lixo e ficava para si, e ali ela fazia as anotações do cotidiano, ali ela fazia os textos dela, e foi descoberto um dia por alguém. Esse alguém era o jornalista Audálio Dantas, que soube que ali naquele lugar havia uma pessoa, uma negra, que escrevia cadernos e que chamava a atenção de outras pessoas. Então ele foi conhecer Carolina de Jesus e um desses cadernos ele publicou naquele livro que viria a se chamar Quarto de Despejo, o Diário de uma Favelada. Esse livro foi publicado em 1960, foi traduzido em 16 línguas e foi exportado para mais de 40 países. Vocês têm noção do que é isso para uma pessoa que nasceu pobre, estudou pouco tempo e catava papel e morava numa favela em São Paulo? De posse desse sucesso, Carolina de Jesus agora poderia morar num lugar melhor. Ela se mudou para um bairro de classe média chamado Santana, também lá em São Paulo. E depois ela chegou a publicar mais 2 livros, 3 anos depois daquele primeiro livro, do primeiro sucesso dela. Um desses livros era Pedaços da Fome e Provérbios. Logo após, ela se muda para um bairro na zona sul de São Paulo chamado Palheiros, que tem um clima mais de interior que ela gostava muito. E ali ela vive até o fim de sua vida, em 1977, aos 62 anos, que ela morre de insuficiência respiratória, infelizmente. Mas, para nossa alegria, ela deixou ainda um material para produzir mais 6 livros que foram publicados. E foi uma das maiores escritoras do Brasil, que divulgou o nome do Brasil para o mundo, divulgou a cultura nacional e divulgou também aquilo que é a favela, aquilo que era o olhar que ela tinha sobre a favela, mostrando um pouco dessa realidade. Carolina morreu esquecida, pouco exaltada, mas graças a Deus a gente está conseguindo trazer essa memória de volta à nossa sociedade. A gente precisa exaltar mais essas realidades que existem no Brasil, que são pulsantes. O Brasil é um país pobre. O Brasil precisa enxergar isso para que possa se unir e crescer. E Carolina de Jesus com certeza é uma das referências principais para nós brasileiros, para que a gente entenda o que é essa realidade e a gente possa dar passos à frente para o nosso próprio crescimento. Recentemente a gente vem vendo algumas atitudes sendo tomadas. Por exemplo, o Google lançou um Doodle em 2019 homenageando Carolina Maria de Jesus. Agora está sendo rodado um filme sobre a vida dela. Inclusive deu uma certa polêmica porque escolheram uma atriz que não era negra. E que a gente precisa ter contato com isso, entender que isso daí é errado e lutar para que a gente traga as raízes da própria escritora. Ela era negra. Isso é uma realidade pulsante e necessária para que a gente possa se enxergar e se entender na vida dessa pessoa, na vida dos nossos autores, e que a nossa cultura continue sendo reproduzida e a cultura também da favela, do pobre, também seja reconhecida no Brasil. Talvez se a gente reconhecer os erros que a gente já produziu no passado, a gente comece a errar um pouco menos. Lógico, erros ainda vão existir, mas a gente olhando para trás, e aí é necessário construção de museus, necessário rever alguns poetas que já morreram que a gente não conheceu e que falam de uma realidade específica que é necessária ser vista, a gente comece a produzir materiais incríveis para a nossa sociedade. E Carolina Maria de Jesus
realmente foi uma escritora virada no dendê. E aí, pessoal, gostaram do vídeo de hoje? Pois bem, toda quinta agora, enquanto permanecer essa pandemia, a gente vai ter vídeo sobre o virado no dendê, sobre a vida de alguns escritores e poetas. Então, se você tem alguma sugestão, deixe pra gente aqui nos comentários. Se é novo no canal, se inscreva e não se esqueça de ativar o sininho para poder receber as notificações. Dê seu like, compartilhe para os seus amigos. E, enfim, não esqueça de seguir a gente também nas redes sociais. Bom, por hoje é só. Um abraço e tchau!